Só uma deixa que você deu aí que eu achei legal. Hoje está todo mundo muito ansioso. Ansioso. Por quê? Muito tem a ver com esse mundo virtual que a gente vive, não é? Virtual, o imediatismo, essa pressão da gente ter que ter sucesso, tem que ter Mas sucesso. o imediatismo de hoje, eu não sei, ele para mim pode ser um pouco besteira o que eu vou falar, Uhum. mas ele está muito ligado a essa coisa da internet, de tudo acontecer muito rápido. Eu fazer um programa hoje aqui, um canal do YouTube, eu tenho que estourar igual meu vizinho estourou. Eu Isso. tenho que ser igual ele. A gente não Então, tem que ser igual a ninguém. É e bom aí, deixar claro. essa frase que você está falando, ó, a palavra, tem o quê? Tem o quê? Tenho que explodir, tenho que. É tipo uma força de. É uma palavra de força de obrigação. E quando você coloca um sentimento naquilo, você, infelizmente ou felizmente, pro bem ou pro mal, você vai trabalhar. Você fica ansioso. Isso eu vejo muito nos meus adolescentes, a comparação, né? Você tem que. Gente, é muito E pesado. isso causa essa avalanche de ansiedade que tem hoje, né? Ansiedade, pânico, depressão, né? Eu tenho muitos clientes também, por exemplo, aí a gente entra na pressão que eu sim, você não sente essa pressão do sucesso, mas do sucesso naquele patamar. na- Ah, já senti mais, hein? Hoje eu também não sinto, Mas eu já mas senti, já me atrapalhou mas muito quem isso está no aí. virtual sente isso. A Muito, cada muito. cada não sei quantos minutos passa alguma coisa. Você já viu isso? Já. E aí você se depara com aquele cara que locou uma Ferrari e que tá É. falando que ele locou uma casa, ele tá no Airbnb, casona, e ele tá falando que é tudo dele. Tudo dele. E a gente Mas quem acredita. são esses caras? Você já parou para pensar para ir atrás? Esse é o problema. Essa venda desse imediatismo de hoje está causando uma geração de pessoas doentes. Doentes. Por isso que nós temos que buscar quem é essa pessoa. O que ela está fazendo. E você falar Qual a energia qual dessa é a pessoa? energia da pessoa. Porque uma coisa também é exatamente isso. A pessoa está falando alguma coisa. Mas qual é a energia dela? Qual é o comportamento dela? O que ela faz? O que ele faz? Como ele é? Entende? Isso faz toda a diferença. Porque às vezes, por exemplo, quando o casal tá brigando, às vezes a pessoa fala, mas você falou assim, assim, como você tá falando? Às vezes você tá saindo de dentro de você o que você tá sentindo, raiva. Você pode não estar falando nada demais, mas tá saindo com raiva. E aí a intenção é que gera tudo, né? Que gera. Porque quando você está com aquela raiva, você está intencionando de uma forma absurda. E aí faz todo o contexto de novo do poder da palavra, vibração, energia, tudo que você está manifestando na sua vida é o que você está vibrando interno. Se você tem raiva, 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 né? O seu comportamento provavelmente é de pessoa raivosa, de irritação. Como que você trata o outro? É porque você não está bem com você, é interno, a sua vibração. E aí entra o nome do nosso podcast, né? A conexão energética que você tem com aquilo. Qual que é o tipo de energia que você está fazendo aquela conexão? Pode ser uma conexão muito boa, mas pode ser muito ruim também. E isso, quando a gente traz para a nossa vida, depois que você comprou, né? Se é que dá para se dizer assim, uma vez que você comprou aquele sentimento, ele para sair de dentro de você, ele parece que é tão mais pesado. Então, mas é por isso que nós precisamos liberar todos esses sentimentos. Eu falo para os meus clientes, quando você libera todo esse sentimento que você tem mais denso, de raiva, tristeza, mágoa, o que que sobra dentro de você? Não sobra nada. Você pode amar no seu potencial daí. Por isso que a gente precisa liberar esses sentimentos. É necessário que isso aconteça, né? Necessário para você expandir o potencial seu de amor, de alegria, de De diversão, vida. de vida. Por exemplo, eu dou muita risada, você já viu. Eu dou risada, minha vida é assim, mas as pessoas se incomodam, sabe por quê? Nossa, por que que ela é muito feliz desse jeito? Exatamente porque a felicidade incomoda. Nós, Eu já né? ouvi muito isso. A felicidade Nossa, incomoda. que alegria que é essa? Por Ué, quê? É porque a gente está tudo errado. A gente acha que a pobreza é enobrecedora, né? A gente não e- dormir e esse é ser um, escravo do trabalho. esse é um defeito enorme que eu acho. E a tristeza também.
todo mundo tem que estar irritado, todo mundo tem que estar triste, todo mundo... Tanto é que a gente disputa, você já viu a gente disputando? Quem tá pior? Eu conheço muita gente assim. Eu costumo brincar, ó, Fábio, que eu gosto. E por mim, todo mundo era feliz. Nossa, eu também. Você sabe por quê? Gente feliz não enche o saco de ninguém. Ele não tira você do sério, ele não. Então, assim, pra mim, o mundo tinha que ser feliz. E não, e a felicidade contamina também, né? Você sendo uma pessoa que só dá risada, daqui a pouco você tá rindo. Eu vi alguma coisa esses dias aí, um cara no metrô dando risada, dando risada. Dali a pouco tá todo mundo dando risada da risada dele. Que Porque é lindo. algo contagiante. E Contagia. a gente tem que fazer algo que contagie as pessoas pro bem, não pro mal. E por que que nós não estamos felizes, leves? Voltamos de novo para o sistema de aprisionamento. Como seria se fôssemos todos felizes? Nossa, como seria isso? Você já imaginou? Mas eu acredito, e eu tô vendo, e acho que você também, que está mudando. As pessoas estão parando de se preocupar com algumas coisas e querendo se preocupar mais com felicidade. Com felicidade. Não vou falar que é todo mundo, a grande maioria Não. ainda não. Tem muita gente para despertar Isso, mas nós estamos percebendo essa mudança já. Por isso que nós estamos também fazendo esse podcast, falando de energias. Às vezes pode parecer besteira para quem está ouvindo. Poucos talvez queiram ouvir sobre isso, mas que os poucos comecem a entender e a ainda. expandir. E aí tudo começa a mudar. Numa cadeia. Não tem aquela corrente do bem, que eu acho lindo. Tem até um filme do menino, Corrente do A Bem. corrente do bem. É Maravilhoso. isso. Nós temos que fazer isso, a nossa parte, cada um fazendo a parte que cabe, né, com conhecimento que sabe, nós vamos expandindo isso. E aos poucos o mundo vai mudando. Vai mudando. Porque o mundo está muito ruim, Ainda, né? né? E precisa ser mudado. Exatamente. E dentro do contexto energético, muita coisa muda, hein? Até doenças. Porque a vibração, já falei da última vez, interna, ela causa doenças nos órgãos físicos. É uma úlcera, Uma úlcera. Aliás, são tantas coisas, né, que a gente vê que a gente tem relatos, a gente que convive mais com essas coisas, a gente vê que tem muita coisa. E quando a gente fala de doenças, eu preciso compartilhar uma coisa. Porque, para mim, esse é um ponto de vista meu também, pessoal. Toda doença tem um sentimento dentro da patologia que conta uma história. Quando a gente libera aquele sentimento, o órgão que está não está saudável, ele pode se curar. E eu tenho um relato muito lindo que eu recebi essa semana de uma cliente minha. Posso compartilhar? Pode, estamos aqui para isso. Que eu fiquei muito feliz, né? No contexto de endometriose no órgão reprodutor feminino, né? Eu tenho várias clientes com contextos de não conseguir engravidar, com problema de gravidez. E eu tinha uma cliente específica com uma endometriose relativamente muito grande, em que ela falou para mim, Fabi, eu entrei na doença e a doença falava que era para cessar as gerações, era para finalizar a linhagem. E eu entrando no contexto, eu vi que era uma fidelidade de mãe, né? De mãe, de vó. A mãe conseguiu engravidar por muita oração, para você ver o poder da oração, e muito tratamento médico. Mas ela tinha endometriose, a tia com endometriose, todas com endometriose. Detalhe, quando você olhava a estrutura familiar, a grande maioria, primos, a tia, todas finalizando, cessando a geração familiar. Incrível. Eu olhei aquilo e falei, nossa. E no contexto do trabalho da liberação energética familiar, e daí a gente entrou na família mesmo, no sistema familiar, e a gente trabalhou por uns 4, 5 meses, era para regredir porque ela ia fazer cirurgia. Essa semana, a mãe me ligou falando que a médica se assustou, porque o remédio era para reduzir 10% para ela fazer cirurgia. Praticamente, a endometriose sumiu. Olha que coisa. Isso não é fantástico, amigo? Eu acho assim, Anderson, é lindo isso. Isso é um milagre. Praticamente. Né? É um milagre. E assim, se as pessoas acompanhassem mais a gente no dia a dia, que está mais familiarizado com isso, vai ver que esses milagres, eles acontecem em muito. Muito. Porque você libera um peso que não é seu. Você tira aquela compra
que você teve de alguém da sua família que você carrega, a compra de uma crença que ela não é sua.